Dia de sol com muitas nuvens nesta quarta-feira, 30 de maio de 2018. A máxima prevista é de 27 graus, com possibilidade de chuva a qualquer momento na capital paulista. São 9 horas e 32 minutos, e esses são os destaques do dia. Como a mudança nas arquibancadas dos estádios de futebol afetaram o comportamento do torcedor na hora de assistir a partida? A relação entre jovem e o mercado de trabalho. De que forma as empresas lidam com os diferentes estilos da juventude atual? Preconceito duplo sofrido por negros homossexuais. Na maioria das vezes, os casos são velados e acontecem com mais frequência do que podemos imaginar. E a busca pelo corpo ideal. De um lado, os adeptos à boa forma. Do outro, a dúvida. Onde os plus size se encaixam dentro desse cenário de preocupação com o corpo? Esses e mais outros assuntos você irá conferir somente nesta edição. Está começando mais um MAC Notícias. Olá, bom dia. A substituição das arquibancadas por cadeiras individuais traz um debate acirrado entre os torcedores mais novos e os torcedores mais antigos. Essa divisão de espaço serve de palco para muitos bate-bocas e parece longe de acabar. Mas afinal, qual é a maneira correta de torcer pelo time? Vibrando junto com a torcida de pé ou assistindo ao jogo sentado numa cadeira numerada? Vamos descobrir agora na reportagem de Leonardo Nunes. Estamos aqui no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, para ver a opinião dos torcedores sobre qual a melhor forma de se assistir um jogo no estádio, em pé ou sentado, nas arquibancadas ou na numerada. Atualmente em São Paulo, aproximadamente 51% dos estádios de futebol são destinados a setores em que torcedores tendem a assistir ao jogo em pé. Mas para muitos isso não é suficiente. Parte dos fanáticos por futebol gostaria de ver o estádio inteiro pulando e cantando como acontecia décadas atrás. A ideal forma de torcer ainda é muito debatida tanto no Brasil quanto na Inglaterra, onde fãs fizeram até protestos formais à federação. O Pacaembu, apesar de ser um estádio antigo, possui muitos setores numerados e justamente por ser um estádio raiz, seu lado de arquibancada quer ser resgatado por alguns outros torcedores. Olha, antigamente a gente ia nos estádios, a gente sentava, né? Porque independente da torcida ou do time que ia jogar, você podia dialogar sobre o futebol em si. Hoje, depois que fizeram as torcidas organizadas, hoje, para falar a verdade, eu tenho medo de... Na verdade, eu prefiro assistir em casa, ou então ficar sabendo só do resultado. Já o torcedor Bruno Perrone pensa diferente. Cara, eu sou um pouco mais antigo com futebol, então eu prefiro assistir em pé os jogos. Mas eu acho que quem paga um valor um pouco maior tem o direito de assistir sentado também. Assim, na minha opinião, deveria ter dois tipos de... para poder assistir jogo no estádio, né? Tanto sentado você pagaria um valor adicional, que nem aqui no Pacaembu, e se você quer assistir de pé, você pagaria um valor um pouco menor para poder assistir de pé. Como vimos na matéria, são muitas opiniões diferentes. Pois é, Leonardo, isso nos leva a pensar que não existe lado certo ou errado nessa disputa. O importante é torcer. E agora vamos ao vivo com o nosso repórter Bruno Paganini. Ele conversa com o jornalista André Santoro, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que fala sobre torcidas. Bom dia, Bruno. Olá Maria, olá Leonardo. Ao meu lado está o professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e jornalista André Santoro, que comentará um pouco sobre esse novo perfil dos torcedores nos estádios brasileiros. André, até que ponto a elitização no futebol brasileiro, com esse aumento do preço dos ingressos e também as novas arenas, contribuem para esse novo perfil dos torcedores? Olha, eu como frequentador esporádico de estádios, eu vejo que de fato está aumentando a frequência de torcedores com um poder aquisitivo um pouco maior nos estádios, né? Não sei se isso está efetivamente afastando os torcedores que têm menos recursos para frequentar, mas de qualquer maneira dá para perceber sim que está havendo uma elitização da frequência aos estádios. E o Santoro torcedor gosta de ver sentado ou em pé? Atualmente eu gosto de ver sentado, mas eu me lembro muito de quando eu era criança
E aí falando desse perfil antigo de torcedores, né? Quando meu avô me levava para ver os jogos do Flamengo no Maracanã e tinha arquibancada e aquela geral com as pessoas enxergando o campo a partir da altura do peito, era um cenário interessante, né? Só que esse cenário se transformou. Eu prefiro ver sentado. Obrigado, André. Maria, Leonardo, volto com vocês. Ainda no mundo do esporte, abordaremos o lado inclusivo do futebol. A criação de projetos sociais não só promete ajudar pessoas necessitadas, como também fortalece a relação do torcedor com o seu clube. Jogos especiais de fim de ano, doações e até ônibus disponibilizados pelas próprias organizações esportivas viraram grandes exemplos de boas ações. Assista a matéria de Vitor Correia. Nos últimos tempos, os treinos abertos a torcedores vêm sendo mais frequentes e mais frequentados pelos mesmos. Normalmente, o ingresso para tal evento é adquirido com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Além de incentivar o time durante os treinos, é feita a arrecadação de itens essenciais para pessoas carentes. Paulo César Berardi, do Santos Business Center, em São Paulo, organiza um ônibus para que torcedores da capital possam assistir seu time do coração, tendo como pagamento apenas 1 kg de alimento não perecível. Esses produtos normalmente são destinados a instituições de caridade, a entidades, a ONGs que trabalham em ações que têm grande relevância social e um grande apelo no sentido do resultado gerado por essas instituições. Normalmente é essa destinação que é dada ao que é arrecadado. Não, é extremamente importante porque um clube centenário, um dos maiores clubes do mundo, como é o Santos, ele se sente na obrigação, isso é estatutário, isso está muito enraizado, inclusive, junto ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Executivo do clube, no sentido de que, à medida do possível, o clube retribua todo esse carinho, todo esse amor que a comunidade tem pelo clube. Então, nada mais adequado do que sempre que possível, você direcionar um pouco dessa capacidade que você tem de mobilização em prol da própria sociedade. Sinceramente, ceder parte do capital, ou bilheteria, ou algo do tipo, eu acho muito difícil pelo seguinte: os clubes hoje têm um grande desafio que é a sua sustentabilidade em termos econômicos, em termos financeiros. E a dificuldade seria muito grande para que você abrisse mão de alguma coisa em prol da sociedade. O que pode ser feito e vem sendo feito é, à medida que você tenha condições, você transfere a sua capacidade de mobilização, de engajamento, para que o seu torcedor, o seu fã, o seu sócio, participe de alguns projetos sociais, retribuindo dessa forma o que ele vem gerando em termos de riqueza para o clube, e não é bem riqueza, né? Na realidade, hoje os clubes, todos os clubes do Brasil, têm desafios enormes no sentido de que a sua atividade tenha sustentação, tenha capacidade de reinvestir no seu próprio negócio, que esse é o fim principal dos grandes clubes. E não podemos nos esquecer que somente clubes com capacidade econômica, sendo fortes economicamente, é que terão condições de gerar alguma mobilização e alguns fatos concretos para ajudar a sociedade. Então, eu acho que vai muito além do futebol, quer dizer, existe uma relação emocional, sentimental, amorosa, e que também transfere, de alguma forma, uma consciência muito forte de responsabilidade, de consciência social com a comunidade que o cerca. Para Milton Alves, essa ação é muito boa dos clubes, pois ajudam as pessoas que não conseguem comparecer aos estádios. Porque dá a oportunidade às pessoas que de repente não têm poder aquisitivo de ir ao estádio e ir ao treino, né? Seria muito importante que todo time fizesse isso, né? Todos os clubes fossem tomar essa iniciativa que o Santos teve aí. O flamenguista José Romário diz que essas ações são boas, pois ajudam as pessoas carentes. Ajudaria muito as necessitadas, esse negócio de doar 1 quilo de alimento. Eu acho muito legal essa parte do... Seria muito bom se os times todos fizessem isso, entendeu? O torcedor estaria do lado do time e ao mesmo tempo estaria ajudando.
de alguma forma. É sempre bom lembrar que o esporte não é só competição. Como visto na reportagem, os jogos têm seus muitos aspectos positivos. O objetivo é apenas um só, praticar o bem. Dessa disputa solidária, todos saem vencedores. No próximo bloco, você verá um embate digno de Fla-Flu. Aficionados por dieta e academia suam para conseguir um corpo sarado, enquanto que modelos plus size reafirmam a posição que têm na sociedade. Saberemos sobre isso e mais depois do intervalo. O MAC Notícias volta já. Surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O MAC Notícias está de volta e com um tema bastante discutido e divulgado pela mídia. A onda fitness vem moldando o corpo e a cabeça de uma boa parcela da população, o que nos faz pensar se a preocupação é com a saúde ou com a estética. Ao mesmo tempo, padrões de beleza são reinventados e velhos estigmas envolvendo pessoas com sobrepeso caem por terra. Veja a seguir na reportagem de Caroline Meyer. Para saber mais sobre o universo da moda plus size, estou aqui com Gabriela Cabral, jovem de 19 anos, que recentemente se tornou modelo. Eu sou modelo plus size desde o ano passado, em outubro do ano passado. Eu comecei nesse meio mandando mensagem para a loja de plus size, de Instagram e tudo mais, para ver se eles queriam fazer minhas fotos, e aí eles gostaram e eu comecei. Então, na verdade, eu sempre fiz teatro minha vida inteira, eu sempre quis ser atriz, mas eu não conseguia me ver na televisão no peso que eu estava, porque a televisão engorda muito. Então, eu acabei achando um meio em que eu podia me ingressar e que está super em alta, que é a moda plus size. Quando eu estava no colegial, assim, na escola mesmo, eu odiava meu corpo, eu não aceitava por nada, eu fazia dieta louca, de tipo, ficar o dia inteiro sem comer, tomar uma sopa à noite para ver se eu emagrecia. E eu via que não estava adiantando de nada, porque o que eu perdia, eu engordava tudo de novo e eu ficava estressada porque eu gosto de comer doce. E aí as pessoas, tipo, falavam, você não pode parar de comer, sei lá o quê, eu parava de comer. E aí foi assim, mas eu nem sempre aceitei meu corpo do jeito que ele é. Eu acredito que sim, as pessoas estão mudando o jeito de pensar. Você pode ver isso nas propagandas, que antigamente não tinham modelo plus size e hoje em dia tem, nas campanhas de moda. Muitas marcas que antigamente as roupas não serviam nem em mim estão fazendo uma linha separada para plus size, então acho que eles estão sim tentando ingressar nesse meio. Mas assim, eu já fiz uma campanha uma vez para um shopping com modelos fashion, e o fotógrafo só postava foto das modelos fashion, então eu não tenho nenhuma foto no Instagram dele. E eu fiz a mesma campanha, tipo, eu não tirei nenhuma foto com elas e elas tiravam fotos, tipo, a campanha junto e tudo mais, e eu sempre excluída. Apesar de eu achar que as pessoas estão tentando incluir modelo plus size e tudo mais, ainda tem um certo preconceito. Assim, eu já trabalhei muito com modelo fashion, e eu acho que é um esforço que não vale a pena, elas se matam. Eu tenho uma amiga que era 38, foi pro 34, assim, em 2, tipo, parou de comer, porque a agência fala que tem que ser assim e tem que ser assim. E eu acho super errado isso, eu acho que a pessoa tem que se aceitar do jeito que é, não é ninguém que vai falar como você tem que ser. E eu não pretendo tentar emagrecer de novo do jeito que eu já usei 38, eu uso 44. Então eu fazia umas coisas muito doidas pra emagrecer. Mas hoje eu não tentaria voltar a um padrão. Vamos ao comentário de Aline Soares para uma breve reflexão sobre o assunto. Qual é a definição de corpo perfeito? O conceito de beleza nunca se limitou a uma forma ou medida, porque suas variações são próprias de cada época e sociedade.
Basta comparar o que era considerado belo na antiguidade com os padrões dos dias de hoje. É verdade que ainda valorizamos muito a imagem, mas falar de um único modelo de beleza já não se encaixa mais nas discussões atuais. Estamos no caminho de desconstruir alguns estereótipos. Nem toda pessoa que se dedica a ter um corpo definido vai pelo caminho mais seguro, do mesmo modo que pessoas acima do peso podem ser saudáveis. Cada caso é um caso. E por isso, devemos nos atentar a ideias pré-concebidas. Na melhor das hipóteses, podemos esperar por um cenário mais diversificado em que o movimento plus size tenha o seu devido espaço no mercado. Aqui vai uma pergunta. Qual o seu estilo? Mais do que tendência, o visual diz muito a respeito de uma pessoa, pois confere boa parte de sua personalidade. É comum que os jovens identifiquem uns aos outros pela maneira de se vestir e de se comportar. A famosa geração Millennium tem nas suas mãos a missão de conciliar a aparência com condições colocadas pelo mercado profissional. O quanto uma tatuagem exposta pode influenciar na disputa por uma vaga de trabalho? Vamos descobrir na reportagem de Nayane Baldassi. O perfil do jovem à procura de um trabalho mudou com o passar dos anos. Será que tatuagens e piercings ainda atrapalham na disputa por uma vaga de trabalho? Como os jovens lidam com isso? Falamos com um tatuador e 2 estudantes sobre o assunto. Geralmente o pessoal fica com receio, ainda mais quando é a primeira tatuagem. Já por conta de emprego, de tudo isso. Mas hoje em dia já houve bastante uma quebra nesses preconceitos, é algo bem comum. Até em profissões que eu achava que não tinha tanto liberdade. Igual vem policiais hoje em dia, vem médico, vem tudo. Então acho que hoje em dia é bem tranquilo em relação a isso. Eu tenho que usar a camisa social, porque o pessoal ainda tem preconceito com tatuagem. No ramo de engenharia tem muito ainda pessoas mais velhas que não aceitam ainda a tatuagem. Aí eu uso camisa diariamente, até em reunião quando eu vou tenho que usar camisa. Não uso camiseta, não posso mostrar a tatuagem. Não, no meu trabalho é tranquilo, pela minha área, pelo que eu faço. Eu trabalho como designer, então essa área de tatuagem já agrega isso, sabe? Você ter a tatuagem já é como se fosse o meu trabalho. O comentário de Tainá Silva promete trazer uma breve análise sobre o assunto. Vamos a ele. Como vimos na reportagem, o mercado de trabalho, mesmo que liberal para algumas profissões, se mantém conservador em relação a tatuagens, piercings e cabelos coloridos e impõe restrições aos candidatos à procura de um emprego. Afinal, somos definidos por nossas habilidades ou ainda estamos preocupados em determinar a qualidade de um profissional baseado em uma tatuagem? O mais importante é avaliar a capacidade de um candidato, checar se ele está apto para a vaga, é deixar que seu conhecimento sobre o assunto mostre quem ele realmente é, possibilitando sua inserção na vida profissional. Vamos à previsão do tempo para o restante da semana em São Paulo com Giovana Misson. Tempo seco e uma boa notícia. As possibilidades de chuva aumentaram ao longo dessa semana. A quarta-feira amanheceu parcialmente nublada e tudo indica que o tempo continuará assim. A máxima prevista para hoje é de 27 graus, com risco de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Na quinta-feira, a chuva pode chegar a qualquer momento, mas de forma mais amena. Será mais um dia de céu encoberto e com bastante umidade. Mínima de 16 graus e máxima de 25. Na sexta-feira, volta a chover forte, principalmente à tarde e à noite. Temperatura mínima de 17 graus e máxima de 27. Agora a previsão para o fim de semana. Céu encoberto no sábado e com pouco vento. Existe a possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. Mínima de 18 graus e máxima de 26. O tempo continuará fechado no domingo. A previsão de garoa pela manhã e à noite, mas o sol pode aparecer à tarde. A mínima é de 19 graus e a máxima é de 25.
A boa notícia para o paulistano que quer deixar a cidade é que tanto na montanha quanto no litoral, a previsão é de muito sol. Em Campos de Jordão, as temperaturas já estão mais baixas. Não se esqueça de colocar malhas pesadas na mala antes de pegar a estrada. No litoral, as temperaturas continuam amenas e um agasalho leve resolve. O MAC Notícias termina por aqui. Foi ótimo apresentar o programa com você, Maria. Também gostei muito do tempo que passamos aqui, Leonardo. E vemos você, telespectador, no nosso próximo programa. Muito obrigado pela audiência. Notícias está... isso que eu tô... MAC Notícias está de volta e entraremos agora em um assunto que, infelizmente, ainda faz parte do cotidiano de muitas pessoas. Preconceito é um problema que está longe de ser solucionado e, por isso, se torna cada vez mais importante levantar algumas questões relacionadas ao tema. Quem sofre de preconceito sabe como é difícil lidar com a intolerância no dia a dia. Quando se tratam de negros homossexuais, o ódio disseminado contra eles consegue ser ainda maior. Confira agora a matéria de Thalita Ferreira. O preconceito não é um problema apenas para quem é afetado, é uma preocupação coletiva e temos muito que melhorar ainda. Só assim estaremos mais próximos de um mundo igualitário e respeitoso. Outro problema comum é a falta de acessibilidade em áreas urbanas para pessoas com alguma deficiência física ou visual. Elas enfrentam o desafio diário de se locomoverem pelas ruas da cidade. A falta de rampas, o péssimo estado das calçadas e a ignorância de alguns motoristas e cobradores são somente parte do que as pessoas com deficiência precisam enfrentar. Confira a reportagem de Mariana Miranda. Posta, é o link agora. Nossa repórter Bruna Brum está com o especialista Fernando Pereira, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que vai conversar um pouco com a gente sobre acessibilidade. Eu estou com o Fernando Pereira e ele é professor de jornalismo do Mackenzie. Olá, Fernando Pereira. Tudo bem, bom dia. Qual a importância da acessibilidade em São Paulo e como ela é exercida na cidade? São Paulo tem muito ainda que fazer pela acessibilidade, né? A gente percebe em alguns locais, principalmente nos bairros mais nobres, áreas de acesso facilitadas para quem precisa, mas em compensação na periferia ainda carece muito. Então São Paulo tem muito a fazer ainda nesse quesito. Para você, a lei responsável pela igualdade de direitos à pessoa com deficiência, ela é suficiente para sanar todas as dificuldades? Eu acho que o que mais falta para São Paulo e no Brasil é as pessoas pensarem no coletivo e não apenas no próprio umbigo, né? As leis existem, mas elas não são cumpridas a contento. Então, acho que há que ter mais consciência das pessoas de cobrar o poder público para que a acessibilidade e a igualdade de direitos a todos seja respeitada. Conversei antes com o Fernando Pereira e ele me disse que tinha uma crise de labirintite e teve que usar cadeira de rodas. Como é que foi essa experiência? Isso foi há cerca de 20 dias, eu tive uma crise de labirintite na sala de aula. A enfermaria veio me buscar de cadeira de rodas e aqui no prédio foi tranquilo, mas para atravessar a rua aqui, por exemplo, foi difícil. Os seguranças tiveram que levantar a cadeira de rodas porque não existe acessibilidade aqui, então foi um tanto quanto complicado. O Mackenzie tem se empenhado em oferecer melhores condições de acessibilidade a todos que frequentam o campus, mas ainda há muita coisa a ser feito, né? Principalmente nas áreas externas, né? Lá pela Maria Antônia, por exemplo, quem tem problema de acessibilidade tem dificuldade de adentrar o campus, tem 2 escadas, aqui tem esse pequeno elevador, ajuda bastante. São coisinhas que têm que ser ajustadas, mas acho que o Mackenzie tem caminhado bem nesse sentido. Para você, quais são as melhores medidas a serem tomadas para melhorar a acessibilidade em São Paulo?
Eu acho que o primeiro é melhorar todas as calçadas, né? A maioria das calçadas está em estado, assim, péssimo estado de conservação. Rebaixamento de guias em todas as calçadas, em todos os cruzamentos da cidade de São Paulo. Acho que isso é o principal que o poder público tem que sair correndo e fazer com urgência. Obrigada, Fernando Pereira. Bruna Brum para o MAC Notícias. O que é mais cômodo ao estudante universitário nem sempre é a melhor opção para ele. Os bares próximos às universidades, além de atraírem os jovens pela localização, conquistam seus paladares com cardápios personalizados. Mas será que existem realmente pratos e porções que atendam a todos os tipos de público? Descubra com a reportagem de Isabelle Ferreira. São muitas as opções de dar água na boca. Deve ser por isso que às vezes não pensamos nas consequências que acompanham o exagero. Pois é, Maria. Pois é, Maria. Podemos até provar de tudo, mas comendo com moderação. O MAC Notícias termina por aqui. Foi ótimo apresentar com você, Leonardo. Também gostei do tempo que passamos por... Ixi. Não. Como já gravou um, esse aqui é o outro. Vai fazer de novo essa final? Só essa saída só. Só essa despedida. É que tá, o TV tá doidão ali. Então vai colocar no ponto. Aí. Ah, tá. Vamos repetir? Vamos. O MAC Notícias termina por aqui. Foi ótimo apresentar o programa com você, Leonardo. Foi ótimo tempo que passamos juntos aqui, Maria. Até o próximo programa. Muito obrigado pela audiência.